Sim Notícias. Oferecimento: Hotel Ibis Style São Mateus. Linhares Online, conectando você e sua empresa ao mundo. Olá, a partir de agora você fica bem informado. Está no ar mais uma edição do Sim Notícias. Veja na edição desta sexta-feira. A DEL dá posse à sua nova diretoria aqui em Linhares. Governador Paulo Artung fala da expectativa pelos investimentos na concessão de áreas de exploração de petróleo e gás aqui no Espírito Santo. Força Tática apreende drogas e prende 3 pessoas em Linhares. Abel Fiorotti participa conosco direto dos Estados Unidos mais uma vez para comentar os efeitos da reforma trabalhista no mercado. E mais, o andamento do processo de condenação do ex-presidente Lula a 9 anos e meio de prisão. Este é o assunto da nossa entrevista de hoje com o advogado Cleilton Mendes. Tem também a coluna Ginástica Cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. E os assuntos do nosso esporte com Altemar Félix. Esses e outros destaques agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A você da Grande Vitória que nos acompanha através do Canal 20, obrigado pela sua audiência. A Associação para o Desenvolvimento de Linhares, ADEL, deu posse à sua nova diretoria na noite desta quinta-feira. Os prefeitos de Linhares e Rio Bananal, o presidente da Assembleia Legislativa e o governador Paulo Artung participaram da cerimônia. Ligada ao Movimento Espírito Santo em Ação, a Associação para o Desenvolvimento de Linhares, a ADEL, reúne a classe empresarial buscando fomentar o crescimento econômico da região. A nova diretoria que tomou posse ficará à frente da entidade pelos próximos 2 anos. Alaís Giuriato, reeleito presidente, comentou os primeiros anos de mandato e se mostrou otimista pelos próximos 2 anos. Em relação à entidade, nos últimos 2 anos foram extremamente produtivos. Mesmo no aspecto econômico não muito bom, mas em relação à entidade foi extremamente positivo, porque nós conseguimos avançar em vários aspectos de união do grupo, de alternativas, de união para reivindicar algumas coisas do poder público, e essa é uma das nossas missões também, ver o que a sociedade precisa e em grupo reivindicar. A força é muito maior e a possibilidade de vir é muito maior. Então a gente está muito otimista para os próximos 2 anos e esperamos que as coisas possam se concretizar conforme as nossas expectativas. Fazem parte da estrutura da ADEL diversos comitês estratégicos. Um deles é o da saúde. O nosso comitê, o Comitê da Saúde, ele vem desempenhando um papel de projetos para o desenvolvimento de Linhares e de toda a região. Nós sabemos que a saúde é extremamente necessária para que hajam investimentos em todas as áreas, assim como a educação. Então nós promovemos com isso um trabalho que possa ajudar o nosso município a trazer novos horizontes e sustentabilidade na qualidade de saúde. O presidente da Assembleia Legislativa, Eric Musso, os prefeitos de Linhares e Rio Bananal e o governador Paulo Artung participaram da cerimônia. Nós temos que parabenizar a ADEL e desejar sucesso à nova diretoria. Um importante movimento que reúne grandes pessoas, grandes empresas, para alavancar o desenvolvimento não só da cidade de Linhares, como para o estado do Espírito Santo. Linhares é uma cidade que puxa a economia, ajuda a puxar a economia do nosso estado, e uma associação organizada como essa é digna de todos os parabéns, de todo sucesso. Que Deus continue abençoando a todos para que o desenvolvimento chegue cada vez mais. A ADEL, a Agência de Desenvolvimento de Linhares, ela consegue reunir todo o setor produtivo do município, é um braço importante também nas discussões e nas sugestões de ações do Poder Público Municipal. Ainda durante o evento, o prefeito de Linhares comentou a aprovação por parte da Assembleia Legislativa do projeto que autoriza os municípios a usarem parte dos royalties de petróleo e gás com custeio. Traz o alívio, porque você, na utilização desses recursos, você tem que gastar 40% com investimento e 60% você pode usar em atividades de custeio da máquina pública. E nesse momento de crise, isso é muito importante. Já o prefeito do município vizinho de Rio Bananal se mostrou esperançoso em poder receber parte dos investimentos que chegam para Linhares. Nosso município hoje ele é município agrícola, né? A gente mexe lá muito com café e também muito pimenta, coco, mas nós também já temos o nosso polo e a gente pretende diversificar os investimentos, né, as rendas, principalmente para os nossos jovens.
Na opinião do governador Paulo Artung, a união do setor empresarial é muito importante na proposição de projetos para o poder público. É muito importante que a sociedade se organize em todos os seus segmentos, né? Importante que o segmento empresarial tenha as suas organizações. A DEL tem uma característica muito bacana porque ela tem uma organização transversal, ela envolve todo o segmento empresarial de Linhares e do seu entorno. Isso é muito bom, né? Porque isso, de certa forma, organiza o diálogo que nós precisamos ter, os diversos passos para que a gente possa melhorar um ambiente de negócio permanentemente no estado do Espírito Santo. Quer dizer, isso aí é um diferencial hoje. Quer dizer, as regiões, os estados que têm um ambiente de negócio de melhor qualidade, eles, na verdade, eles ganham ponto na competitividade, né? E é importante esse diálogo, para que a gente torne o Espírito Santo permanentemente um estado competitivo, né? Bom, também durante o evento, o governador Paulo Artung se mostrou otimista com os projetos do governo federal de concessão de novas áreas para a exploração de petróleo e gás no litoral capixaba. Nós teremos investimentos da ordem de 50 bilhões de reais no estado do Espírito Santo, no sul do estado, aqui na região norte do estado, e é uma cadeia produtiva que movimenta muitas atividades. A cadeia de fornecedores da área de petróleo e gás é extraordinária. Eu fiquei muito bem impressionado com esses números, com essas novas oportunidades. Eu acho que a gente está começando a destravar a indústria do petróleo e gás. Ela foi travada, infelizmente, por decisões erradas, mas agora nós estamos consertando essas decisões e eu acho que o país vai deslanchar nessa matéria. É fundamental, isso é energia mesmo na veia para impulsionar o desenvolvimento do Espírito Santo e do Brasil. Bom, e quem tem imóvel no residencial Ilha do Imperador deve ficar atento. O Departamento de Aprovação de Projeto, Fiscalização e Habite da Prefeitura de Linhares informa que irá realizar uma audiência pública sobre o estudo de impacto de vizinhança. Será no próximo dia 26 de julho na Escola Orozimbo Leite, que fica no Patrimônio do Guache, a partir das 6h30 da noite. Todos que têm empreendimentos aí na Ilha do Imperador, na região do Guache, devem participar deste evento. Vamos agora conferir a coluna Ginástica Cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. Olá, boa noite. Ontem eu vi um vídeo da Associação de Basquete de Veteranas de San Diego, nos Estados Unidos. Esses vídeos que ficam rolando na internet. Para entrar no time, tem de ter pelo menos 80 anos. Eu fiquei completamente feliz com as falas das jogadoras, porque elas desmentem aquele velho e preconceituoso ditado que diz que cavalo velho não pega marcha. E não pensem que elas vão para o ginásio para manter a forma. Elas vão para ganhar das mais jovens, inclusive. Sensacional perceber que o corpo exterior delas aparenta estar envelhecido, enquanto o corpo interior parece de adolescente. Se o cérebro continua a se desenvolver e a se adaptar até a vida senil, podemos reaprender a ter um novo estilo de vida. E isso inclui um compromisso maior com nossa saúde física e mental. Quando a gente se identifica mais com o corpo interior do que com o corpo exterior vai envelhecer em ritmo mais lento. E mesmo quando envelhecer, a sua essência vai brilhar através do seu comportamento e você nem parecerá ser uma pessoa idosa. O peso do tempo passado e do futuro prejudica a autorregulação das células. A dica é aprender sobre a biologia cerebral, porque somos produtos das nossas aprendizagens. Nem tudo que somos veio pronto de fábrica. Você deve conhecer alguém que seja exemplo de envelhecimento saudável. Se não tiver, experimente e seja você a prova científica do que estamos falando. Olhe para dentro e desperte. Muito obrigado, Maria Olímpia, pela participação. Bom final de semana. Até a semana que vem. Veja como fica o tempo neste sábado em todo o norte capixaba. Sábado de sol entre nuvens e chuva passageira ao longo do dia. Temperaturas em baixa. Em Linhares, mínima de 16, máxima de 25 graus.
Colatina com mínima de 15 e máxima de 24. Em São Mateus, variação entre 17 e 26. Em Vitória, mínima prevista de 16 e máxima 24 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, Força Tática apreende drogas e prende 3 pessoas em Linhares. É um instante só. Um homem foi preso em flagrante com quase 1,5 kg de maconha, além de pinos de cocaína. Essa apreensão aconteceu no bairro Planalto. O homem foi localizado no portão da residência, um rapaz de 25 anos, e preso com a droga. Os policiais ficaram desconfiados e entraram no quintal da residência, onde encontraram embaixo de pedaços de madeira vários tabletes de maconha pesando quase 1,5 kg da droga. O rapaz foi preso e levado para a Delegacia Regional de Linhares, onde acabou autuado por tráfico de entorpecentes. Houve apreensão também em Rio Quartel, foi na Rua das Flores. Várias buchas de maconha e dinheiro do tráfico foram apreendidos pela polícia em plena luz do dia. 2 jovens foram detidos, um deles é menor de idade, tem 15 anos. Um rapaz de 18, suspeito de comandar o tráfico na região, também foi preso. Eles foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares, que está investigando o caso. Nosso colunista das terças-feiras, Abel Fiorotti, participa excepcionalmente nesta sexta para comentar a aprovação da reforma trabalhista e o movimento no mercado com a condenação do ex-presidente Lula. Pois é, temos novidades aí no Brasil. A reforma trabalhista foi aprovada pelo Senado brasileiro, o que é uma ótima notícia e nos deixa muito felizes em relação às perspectivas para o Brasil. Além disso, uma outra ótima notícia é que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado pelo juiz Sérgio Moro, o que também denota uma boa perspectiva e esperança para o nosso Brasil. Vocês podem ver que após a divulgação da condenação do ex-presidente Lula, nós tivemos uma disparada, um aumento nas ações, dos preços das ações da Bovespa e uma queda do dólar, que isso sinaliza uma perspectiva de recuperação econômica. A reforma trabalhista também é um ótimo ponto, porque agora os funcionários, junto com os empresários, podem negociar mais. Ela não tira nenhum direito do funcionário, pelo contrário, ela flexibiliza e ela vai gerar ainda mais emprego. Eu fico às vezes um pouco surpreso, mas entendo e respeito, que tem pessoas que são contra esse tipo de iniciativas, que no meu ponto de vista são extremamente benéficas para que a gente consiga uma recuperação econômica. Muito bem, Abel, obrigado pela sua participação. Até semana que vem a gente vai continuar acompanhando, o desdobramento de toda essa situação, a aprovação da reforma trabalhista e o julgamento do presidente Lula. Veja agora como fechou a semana o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 426 a saca. Arábica 7, R$ 402. Conilon tipo 7 está valendo R$ 400 a saca. Veja o nosso esporte com Altemar Félix. Muito bem, Cláudio Henrique. Linhares na Copa Estadual de Handebol 2017 é o destaque deste final de semana. O representante de Linhares vai bem na competição e começa a segunda fase com 2 vitórias consecutivas. Agora, nos próximos 2 jogos, já pela segunda fase, se vencer, vai para a final. Neste sábado, enfrenta Laranjeiras, grande vitória. Quem comanda esse time é a velha conhecida do handball, Trata-se da professora Gleides Denadai. Confira então o elenco do time de Linhares. É Linhares na Copa Estadual de Handebol 2017. Técnica Gleides Denadai, professora de Educação Física, especializada também no handebol. No elenco, as goleiras Gabriela, Lorena e Manuela. Depois as pontas pelo lado direito, Bruna e Bárbara. Pontas pelo lado esquerdo, Sabrina e Raliane. Pivôs, Geisa e Niara. Armadoras pela esquerda, Tiele, Natália e Larissa. Armadoras centrais, Franciele e Jaina. E atenção, na próxima segunda-feira, o time do Linhares Futebol Clube finalmente se reapresenta para treinar para a Copa Espírito Santo. Pelo menos é o que garante o presidente Adalto Meneguzzi. Vai ser às 15 horas no CT do bairro Três Barras, com a novidade da volta do meia Adriano, técnico Alain Melo e assistente Delei. Nós vamos lá para conferir.
Obrigado, Altemar, pela sua participação. Bom final de semana. Até na semana que vem. Depois do intervalo, eu converso com o nosso colunista das quintas-feiras, o advogado Cleilton Mendes. Ele vai falar sobre o processo, o andamento do processo de condenação do ex-presidente Lula. É daqui a pouco, depois do intervalo. Bom, nós acompanhamos ao longo desta semana, minha gente, todo esse movimento em relação à condenação do ex-presidente Lula por parte do juiz federal Sérgio Moro. Para comentar essa decisão e os próximos passos nesse processo, que ainda tem muita coisa para andar, eu recebo aqui o nosso colunista das quintas-feiras, excepcionalmente ele participa conosco nesta sexta, doutor Cleilton Mendes, que vai falar um pouco sobre esse processo. Tudo bem, doutor Cleilton? Tudo bem, Cláudio. Boa noite. Boa noite. Doutor Cleilton, muita gente questionou durante essa decisão, divulgada nessa semana, da condenação do ex-presidente Lula, ficou na dúvida, mas, poxa, algumas pessoas da Operação Lava Jato presas, alguns políticos, inclusive, já continuam presos sem ter sido condenados. E, do lado contrário, o presidente foi condenado e está em liberdade. Por que isso acontece? O que tem na legislação que permite isso? Cláudio, o próprio Sérgio Moro, na decisão, ele utilizou a palavra prudência. O país, indiscutivelmente, vive um momento de uma forte instabilidade. A gente está com o atual presidente da República, Michel Temer, cai no cai. A gente está com uma nova delação do fim do mundo que está para acontecer, que é do Eduardo Cunha. E agora a gente está com um ex-presidente da República que está com liderança nas pesquisas até então, nas pesquisas de Ibope e da Folha, condenado por 9 anos de prisão por crime de lavagem de dinheiro. O senhor acha que ele não quis tumultuar ainda mais o ambiente, é isso? Eu acredito sim, até por conta dos últimos eventos que aconteceram nas últimas semanas. Você vê que foram aprovar a reforma trabalhista, o pessoal da oposição, os próprios petistas, foram para a sessão, para o plenário, apagaram luz. Então você imagina o que aconteceria se Lula, nesse momento, fosse preso. Eu acredito que o Sérgio Moro não quis transformar ele num mártir nesse momento. A instabilidade seria muito maior. Muito maior, indiscutivelmente muito maior. Doutor Cleilton, agora para a gente compreender o andamento disso tudo agora, nós temos as instâncias no país e tal. Qual o próximo passo? Vai para o Tribunal Regional Federal agora, né? Perfeito. Como é que funciona isso? Na Justiça Federal, na Justiça Comum que a gente está acostumado a trabalhar e a observar as notícias, você tem o juiz de primeira instância, a segunda instância é o Tribunal de Justiça. Na Justiça Federal, que é onde corre o processo do Lula, vai para o TRF da 4ª Região. Que seria para nós o Tribunal de Justiça estadual. O Tribunal estadual. de Justiça, perfeito. Indo para o TRF, enquanto não for julgado, a lei da ficha limpa diz que somente após o julgamento em segunda instância é que a pessoa está inelegível. Então, esse julgamento em primeira instância, ainda que haja condenação, não retira dele a possibilidade de se candidatar à presidência da República. Não, né? Ainda não. Só que se o TRF fizer esse julgamento antes das eleições do ano que vem, e ele eventualmente for mantida essa decisão, essa condenação, o Lula estaria fora da disputa. E enquanto esse processo vai para lá, os advogados do ex-presidente, eles podem, claro, colocar as alegações e, enfim, argumentar em relação a esse processo? É um processo que é indiscutivelmente atípico, né, Cláudio? Não é um processo em que você faz a defesa baseado tão somente nos papéis dos autos. A gente tem visto aí que os advogados de defesa do Lula, isso tem até que ser elogiados porque eles são muito bons com isso, utilizam muita rede social, multam muito a própria imprensa, falam muito, atacam até muito o próprio juiz. Então, assim, muito barulho eles vão fazer porque eles não vão confiar tão somente naquela defesa escrita feita atrás de um computador. Eles indiscutivelmente vão fazer muita imprensa. Ontem mesmo, que foi quinta-feira, o Lula deu uma declaração junto com os advogados. Isso foi um evento político que os advogados participaram. Então, assim, não se pode excluir o elemento político que se envolve uma decisão dessa natureza. Agora, com a sua experiência, o senhor acha que isso pode também interferir na decisão dos membros lá do tribunal, do conselho, que vai julgar isso aí? Isso pode influenciar de alguma forma ou não? Influencia sim, porque são humanos, são pessoas que estão contextualizadas na sociedade. O próprio ministro do Supremo, Fux, disse que a sociedade cobra que os juízes, desembargadores e ministros não sejam deuses, ou seja, não estejam muito acima da sociedade, que estejam no mesmo patamar. Então, indiscutivelmente, todo esse contexto é levado em consideração pelos desembargadores na hora de proferir uma decisão, fazer um julgamento.
Os juízes, eles têm que ser imparciais, mas eles não têm como ser neutros. Entendi. Né? Lá no TRF, no Rio Grande do Sul, é um colegiado, né? São quantos desembargadores que votam? Cada turma tem uma quantidade de desembargadores. Esse processo vai ser sorteado para uma dessas turmas, que é uma decisão colegiada. Isso depende muito de cada Câmara, né? Tem câmaras que tem 3, 5. A regra é que seja sempre mais que um, porque um desembargador ele não pode ter, né? Ele não pode ter também, a regra é que um desembargador não seja melhor que um juiz. É que uma decisão colegiada seja maior que a de um juiz. Entendi. Entendeu? É por isso que sempre o número é maior que um. E há, imagino, claro, um relator também de tudo há um relator, via de regra, não obrigatoriamente, os demais desembargadores seguem o voto do relator. Mas essa é uma regra que a gente observa, mas não quer dizer que é uma obrigação a ser seguido, entendeu? Isso demora um tempinho também, né? Esse processo leva um tempo. Você vê que só a sentença do processo tem 238 páginas. Então, assim, é um processo muito longo, muito extenso, com muitos volumes. Então, para você fazer um juízo de valor de segunda instância disso, indiscutivelmente vai levar um tempo considerável. Nós estamos falando aqui do lado da acusação, né, da condenação do ex-presidente. Agora vamos falar na via contrária, doutor Cleito. O que os advogados têm de possibilidade para fazer? Eles podem, inclusive, tentar reverter essa condenação? É possível isso? Indiscutivelmente o que eles vão fazer. A principal linha de defesa dos advogados que a gente observa é a alegação de que o Ministério Público fez a denúncia baseado em muitos indícios, né, mas com pouquíssimas ou nenhumas provas. Então, tecnicamente falando, o indício por si só não é motivo para se levar a nenhuma condenação. Essa é a linha de defesa dos advogados. Eles alegam que as provas são muito frágeis e tal, mas evidentemente num processo dessa natureza, Cláudio, ninguém vai encontrar um documento de alguém assinando dizendo, estou dando um recibo de propina, que recebi a propina de fulano de tal. Era exatamente o que eu ia Mas perguntar. É possível ter, a acusação também, o Ministério Público também tem que fazer isso de forma tão elaborada ao ponto de o juiz fundamentar e não haver margem para que a defesa alegue coisas dessa natureza. Era exatamente essa pergunta que eu ia fazer para o senhor. Que os advogados dizem que ele, né, julgou por presunção, por presumir que o presidente né, participou, porque era amigo desse ou daquele, por atender esse ou aquele interesse, mas de forma cabal, segundo, né, a defesa, não tinha nenhum documento, como o senhor mesmo disse, que... Agora, para o juiz é um desafio grande fundamentar uma decisão dessa. É um desafio grande. Você vê que a última audiência com Lula já faz mais de 2 meses, já tem mais de 60 dias. Então, e como eu disse, como a sentença tem 238 páginas, ele escreveu um livro, fez uma tese jurídica para poder condenar o Lula e já sabendo, já prevendo, obviamente, não ignorando o fato do Lula estar com bons advogados, até mesmo quem é da oposição, quem é de extrema-direita reconhece que a defesa está sendo muito bem feita, tecnicamente muito bem feita, mas é isso. O juiz tem que fundamentar, principalmente se tratando do réu que é. O que chamou a atenção também, que os advogados alegam, é que boa parte da fundamentação está relacionada às delações, ou seja, a pessoas que tinham ligação com esse presidente e que falaram, não, realmente, o apartamento, por exemplo, que é o caso aqui, foi reformado para entregar ao presidente. Tudo isso é levado em conta, obviamente, dentro desse processo. É juntado, são várias coisas juntas ali, né? Muitas coisas, porque, Cláudio, a delação isoladamente, ela não pode realmente servir como prova. Porque seria o mesmo que, para me safar ou para ter uma pena menor, eu falo, olha, eu queria dizer também que o Cláudio participou do esquema e tal, e aí estava acontecendo muito isso na Lava Jato. A pessoa delatava, havia... Indiscutivelmente isso aconteceu, vazamentos seletivos dessas informações e a pessoa sabia que estava dando processo pela imprensa. Entendi. Então, assim, a delação sem prova é fofoca. Ela não gera nada. Para haver, e tanto é que o tesoureiro do PT foi absolvido pelo TRF da 4ª Região, em segunda instância, foi condenado por Moro, mas absolvido, porque as provas que existiam eram só delações. Entendi. Então, para que a delação seja uma prova cabal, tem que ter a delação mais as provas que fundamentem e sustentem essa delação. Porque senão vai ser fofoca, né? Você tem uma receita ali. A mais B vai ser igual a tal coisa, tem que comparar exatamente. Esses dados aí, vai ser isso mesmo. Perfeito. Muito bem, a gente vai continuar acompanhando isso aí. Tem muitos capítulos ainda pela frente, né? Aliás, tem muitos capítulos. Agora, a gente também não ignora
uma frase muito bacana que o Moro utilizou na última linha de sentença dele, dizendo que não importa quão alto você esteja, ainda assim a lei está acima de você. Isso é interessante, é o que todo brasileiro, é o que todos nós, como cidadãos, esperamos que a lei seja efetivamente aplicada. Vale lembrar também, né, doutor Cleito, que não é apenas esse processo, foi condenado apenas um, né? Ainda existem mais 4. Tem vários. Existem, né, mais quatro ainda com o Moro. É uma situação realmente bastante complicada, né? A gente vai continuar acompanhando e, vez por outra, o doutor Cleiton vai nos ajudar a entender, né, os meandros aí da legislação, né, como é que se aplica. Fica difícil, às vezes, entender certas coisas. É verdade. Doutor Cleiton, obrigado pela participação. Né? Até semana que vem na sua coluna aí das quintas-feiras. Estaremos juntos, com todo prazer, Cláudio. Bacana. Pessoal da Grande Vitória que nos vê pelo canal 20, na RCA, obrigado pela audiência de sempre. Você de Linhares e região, continue interagindo, deixando sugestões no nosso canal, no facebook.com/TVC Linhares, aparece o endereço aí. Reveja essa entrevista também, direto no canal no YouTube, e fale conosco pelo telefone que aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência, um bom final de semana. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.